programa Em Pauta já está no ar e hoje a gente vai conversar com o vereador Professor Alberto, que mais uma vez aceitou o nosso convite de bater aquele papo, falar sobre tudo que está acontecendo aqui na casa com a gente. Vereador, obrigada por aceitar nosso convite. Viviane, para mim é uma alegria participar do programa Em Pauta. Sempre que há oportunidade, eu participo. Para mim é muito prazeroso porque eu entendo a importância dessa programação atingir os munícipes para que eles tenham conhecimento do trabalho que a gente vem realizando nessa casa. Vereador, para a gente começar, 2019 está acabando. Qual o balanço que o senhor faz desse ano, principalmente desse segundo semestre, que a gente percebe que está bastante intenso, né? É verdade. Esse segundo semestre de 2019, nós tivemos uma série de atividades, tanto internas como externas. Eu, como membro de 3 comissões importantes nessa casa, Comissão da Saúde, a Comissão de Educação e Esportes e a Comissão de Finanças e Orçamento. Cada uma tem características específicas. Você vê a Comissão da Saúde, basicamente todas as terças-feiras, basicamente nós tivemos aqui palestras, acolhimento da população com as denúncias, as suas demandas e uma série de debates. Nós tivemos, através da Comissão de Educação e Esportes, a mesma programação dinâmica nesse último semestre, acolhendo a população, as dificuldades da população, trazendo secretários, temas específicos na área da educação e, finalmente, a Comissão de Finanças e Orçamento ela tem uma característica diferente. Porém, exige o cuidado na hora que a gente vai construir os pareceres. Então, embora sejam comissões que têm perspectivas diferenciadas, mas que requer muita presença do vereador, o contato com a população, a gente recebe muitas denúncias, ao mesmo tempo muitos convites para ir em loco, e essas comissões, especificamente a da saúde e da educação, são comissões que requerem a presença do vereador, exatamente entendendo o contexto de onde surgem as principais demandas da cidade. Então foi, sem dúvida, um semestre bastante produtivo, com muitas atividades, além daquelas atividades coletivas da própria casa, né, que requer a presença do vereador nas chamadas audiências públicas, temas que aparecem, surgem, né, que a sociedade é dinâmica, e alguns temas, especificamente no meu caso, que procuro fomentar porque são temas relacionados à área da educação. Como professor, obviamente que temas ligados à área da educação são temas que eu sempre dou uma prioridade, procuro participar, apresentar, fomentar essas ideias. Então nós tivemos, nesse último semestre, nós estamos encerrando agora, sem dúvida alguma, como você muito bem pontuou, um período de grande atividade política. O senhor falou aí das visitas das comissões, né? Esse segundo semestre foram várias, no Mário Gatti, em escola, em posto de saúde. É verdade, nós tivemos uma série de pedidos para que estivéssemos em loco percebendo, porque claro que um depoimento de alguém que passa por uma experiência traumática ou não, né? Tem também as experiências positivas, são importantes. Mas nada como você estar lá em loco, sentir aquela realidade. E nós tivemos situações muito traumáticas, né, nesse semestre, e nós estivemos sim no Mário Gatti, tivemos naquela luta para buscar recursos para a abertura ali daquele posto de saúde, né, ali do Carlos Lourenço, um patrimônio pronto, 2 anos parado, com todo o equipamento. Nós fomos ver a situação e quando nós fizemos essa visita ali, a nossa comissão, presidida pelo Dr. Tourinho, nós sentimos que a nossa comissão precisaria fazer alguma coisa. Foi sugestionado até a criação de uma subcomissão exclusivamente para tratar do assunto do Carlos Lourenço. É claro que ali já tinha vereadores também empenhados, vereadores da região, que sempre empenhados, fomentaram o assunto aqui, mas
se esperou muito para uma eleição, né? Esperava que o governador, o antigo governador, fosse eleito para continuar enviando as verbas. Isso não ocorreu, mudou o governo, muda as prioridades. De qualquer maneira, para mim foi uma experiência muito positiva, porque eu fui falar com o deputado Paulo Freire, do meu partido, e o deputado Paulo Freire empenhou 1 milhão das suas emendas legislativas especificamente para a abertura das atividades do Carlos Lourenço. Não foi só o deputado Paulo Freire, outros deputados aqui também fizeram a sua parte, mas você vê o valor que ele empenhou, né? Foi possivelmente a maior emenda parlamentar dos deputados que cooperaram na abertura das atividades no Carlos Lourenço. Então você vê que foi um ano dinâmico, a gente fazendo visitas e ouvindo a população. E também aqui nessa casa, essa casa é muito importante porque é onde a gente recepciona, né, essas temáticas, profissionais, pessoas que têm expertise para contribuir na construção de uma legislação mais realista, mais adequada. E então essas atividades das comissões são muito importantes e temos sentido em todas as comissões, né? Eu faço parte de 3 comissões, são comissões que têm uma carga de atividades superiores a outras, porque têm características diferenciadas, mas o que eu tenho percebido é que você não tem nem como agendar, às vezes, espaço aqui, porque você sai de uma comissão e vai para outra. Isso tem ocorrido continuamente, para você ver o interesse dos vereadores em estar fomentando, debatendo, buscando possibilidades para a melhor qualidade de vida para os munícipes de Campinas. E vereador, na fala do senhor a gente percebe que o trabalho das comissões, eles estão bem relacionados, né? A saúde precisa de investimento e é aí que entra o orçamento para ser aprovado para o ano que vem. Um trabalho depende do outro ali. Sem dúvida. Nós temos o orçamento, toda a peça orçamentária, ela é construída por técnicos. Às vezes, a gente como vereador quer apresentar uma emenda, alguma coisa, mas a gente está vendo muito um aspecto político, de atendimento às vezes de uma demanda antiga ou não, mas a gente sempre tem uma perspectiva política. E claro que quando chega a peça orçamentária na casa e a gente vê que os técnicos, pessoas especialistas, apresentaram aquele tipo de orçamento com uma justificativa racional, então, obviamente, que a gente entende e acaba, às vezes, até retirando aquela emenda, porque às vezes já vai ser contemplado de uma outra perspectiva, mas desde quando eu fui eleito aqui, eu sempre procurei pautar o meu entendimento de que muitas questões relacionadas nas áreas como saúde e outras áreas, habitação e outras, tem muito a ver com a nossa construção na área da educação. E eu sempre faço uma leitura no viés da educação. Quanto mais educação, mais saúde preventiva, mais qualidade de vida, mais capacidade de autonomia. Então eu sempre puxo essa discussão para a área da educação. E eu tive a grata oportunidade de ser um dos únicos vereadores até o presente momento em ter apresentado uma emenda e o governo ter acolhido. Isso foi ainda no final do outro mandato do prefeito para a abertura da escola de música. Foi uma emenda dessa casa apresentada por mim e o prefeito acolheu. Quer dizer, foi um caso bastante... Há um ineditismo nisso porque realmente a peça orçamentária vem muito bem trabalhada, muito bem fechada. E aí fica mais uma discussão política do que técnica. Ninguém fala, não, eu acho que o prefeito está destinando muita verba para tal. Ninguém vai falar isso. Por quê? Porque ele sabe que é uma necessidade e foi feita uma análise técnica do orçamento. Por isso que é muito difícil você tentar mexer nessa peça feita por técnicos, feita devidamente pela competência do Poder Executivo. E às vezes a gente acaba apresentando então discussões que acabam abordando mais a questão política. Mas, mesmo assim, o exemplo que eu dou foi a experiência que eu tive muito positiva em o próprio Executivo ter enviado aqui a peça orçamentária, tinha ter feito essa emenda para que houvesse recursos para a escola de música
e foi acolhido, e até hoje a escola de música funciona, porque aí depois não houve mais necessidade, porque a própria administração percebeu que era algo importante e efetivamente estava fora, tá? E, vereador, falando em educação, o senhor é autor do projeto de lei ordinária que fala sobre a merenda escolar para professores. Como que funciona? Perfeitamente. Esse é um projeto desde 2008, quando eu ainda estava na sala de aula. Eu era professor efetivo, concursado do Estado, e eu saía sempre de uma escola, ia para outra, sempre escolas estaduais, e eu via na hora do intervalo os alunos se alimentando, mas não há um adulto ali, né? Então eu observava, eu dizia assim, e a criança, ela aprende hábitos alimentares saudáveis, aprende com adultos, né? Vendo o adulto ali, explicando, esse alimento é bom para isso, mesmo que você não goste, você tem que aprender, tal, etc. E não tem isso na escola. Simplesmente os alunos vão lá, comem, às vezes jogam muita comida fora. Isso tem sido perturbador, isso, porque as próprias pessoas que trabalham, as merendeiras, reclamavam, falavam, olha, que dá dó de ver o número de alimento que não é aproveitado, né? Que o aluno muitas vezes não tem essa ideia, né, da importância dos valores do alimento, etc. Nós já tínhamos feito na escola algo muito bonito, que foi lutar para que nós tivéssemos uma alimentação saudável. Porque antigamente, eu acho que, não sei se você chegou nessa época, eu pelo menos eu era da época que tinha uma cantina que vendia todo tipo de salgadinho, era uma coisa assim, não tinha, sem noção, né? Era uma coisa sem noção. Hoje não, hoje nós temos nutricionistas, então mudou tudo, isso é maravilhoso, mas foi uma conquista educacional. Qual foi o meu sugestionamento em apresentar esse projeto que está sendo analisado nas comissões? Foi de que o professor, não é simplesmente, tem gente, Viviane, que fala assim para mim, mas o professor já recebe o seu vale alimentação, não tem lógica ele tomar merenda na escola. Mas essa não é a questão, eu estou tendo uma visão pedagógica. Eu também entendo que ele já tem o seu vale alimentação. Então, teoricamente, seria redundante. Esse tem sido o elemento jurídico para negar a merenda para o professor. Falando, não podemos oferecer a merenda para o professor, a merenda é exclusivamente para o aluno, porque, teoricamente, o professor já tem o seu vale alimentação. Então, isso se sustentava juridicamente até ter caído por uma resolução do próprio MEC. Foi por isso que eu apresentei agora. Mas, poxa, mas desde 2009 tem essa luta? Sim, tem essa luta. Eu apresentei projetos, já discussamos, já fizemos debates, já trouxe os secretários da educação anteriores. Por que a gente não conseguia, então, implementar um projeto pedagógico? Algumas escolas municipais implementaram com muito sucesso. Professores se alimentando junto com os alunos aprendendo hábitos saudáveis de alimentação. É dar o exemplo, né? É o exemplo, porque isso é tudo. Uma sociedade moderna, ela toma cuidado com as gerações que estão vindo, obviamente trabalhando, dando exemplo para essa próxima geração, porque senão fica um ciclo vicioso e para quebrar isso é muito difícil. Então, quando uma criança vê um adulto passando num semáforo vermelho quando ele está dirigindo e ele passa, essa criança entende que é legítimo, porque o pai, o adulto, eu tive uma experiência assim, uma vez eu estava dirigindo, dei carona para um senhor e para o filhinho, e o senhor falou assim para mim, o meu menino quer ir na frente e tal, tá bom, põe o cinto, não tem problema e tal, eu estava dirigindo, conversando, ele atrás, conversando. E aí chegou no semáforo, ficou vermelho, eu parei o carro, e o menininho falou assim, pode ir, professor, pode continuar. Eu falei, mas como assim, tá vermelho? Ele falou, não, o pai passa, né, pai? E aí eu olhei no espelhinho, a cara do pai dele tava, né, com aquela vergonha, né? Quer dizer, as crianças acham legítimo a colocação dos adultos. Então, se os adultos seguem as regras, procuram dar exemplo, nós vamos reproduzir isso. Como o contrário também é verdadeiro, maus exemplos também são reproduzidos. Então, a nossa intenção era mais na perspectiva de um projeto pedagógico, onde o professor seria então exemplo para os alunos na hora da alimentação. E não simplesmente porque a ideia de que o professor já ganha o vale alimentação, então ele não tem direito. Eu não estou discutindo isso, isso não é uma questão que eu acho que é pertinente. O pertinente aqui é se nós estamos fazendo um trabalho pedagógico importante, relevante, onde os alunos adquirirão bons hábitos de alimentação, observando o adulto, ainda mais um professor, que tem capacidade de explicar os valores energéticos, os valores de cada alimento. Então foi essa a perspectiva. O projeto continua sendo analisado, ele está em análise,
Mas eu entendo que só o debate, Viane, só o debate já traz uma riqueza enorme para a gente também desconstruir esse mito, né, que sempre foi sustentado, sendo que nós temos aí uma riqueza que é um método pedagógico aprovado, já é aprovado esse método, que o seu exemplo fala muito mais alto do que palavras, né? Há um santo católico, Francisco de Assis, ele disse assim, claro que no contexto religioso, ele fala, pregue o evangelho de todas as formas, se possível, use também palavras, né? Porque de fato a palavra ela é importante, mas o exemplo é muito mais forte, o impacto do exemplo é maior do que simplesmente as expressões silábicas. E vereador, ainda falando na área da educação, teve recentemente aqui um debate para falar sobre o programa Escola Cívico-Militar do governo federal. Como que foi esse debate? Porque quem acompanhou de casa viu que teve muita movimentação, muita participação, né? É verdade. Nós tivemos, primeiramente, quem falou sobre essa possibilidade foi a própria nossa Comissão de Educação e Esportes, mas eles apresentaram um viés contrário ao projeto, que é válido, a gente precisa conhecer os dois lados da moeda, né? Então foi feita uma reunião, mas com pessoas que são contrárias a esse modelo. Claro, eu como democrata, como professor, eu obviamente entendi que seria importante a gente também ouvir o lado das pessoas favoráveis ao projeto, né? Então eu chamei para esse debate e também foi solicitado pelo gabinete da deputada estadual aqui da nossa região de Campinas, a professora Valéria Bolsonaro, que inclusive professora da Rede Pública Municipal de Campinas por mais de 20 anos, né? E juntamente com o deputado Rafa Zimbaldi, né, o nosso deputado aqui por Campinas, foi presidente da Câmara, uma pessoa também muito conhecedora dessas necessidades, porque a população, ela quer, se conversa do modo geral, ela acha importante, porque os resultados desse tipo de escolas são resultados melhores do que as demais. Então, obviamente, é natural que as pessoas desejem, mas há muita má informação. Então tem gente que achava que ia ser uma escola militarizada, não tem nada a ver, porque não é como uma escola civil vai se transformar numa escola militar, isso não é isso. Na verdade, seria a diferença das duas as diferenças escolas? É que a escola secular, ela tem o seu corpo docente e tudo, mas ela tem, obviamente, carência de estruturas. A escola cívico-militar, você traz um corpo, parte do corpo de atividades, principalmente de relações, para a escola civil. Então, no caso, especificamente, a proposta para Campinas são 17 militares que não estão mais na ativa, né? São militares que já contribuíram com o país. Esses militares que têm, sim, conhecimentos didáticos, pedagógicos, ajudariam na solução de conflitos, no cuidado, na proteção da escola, para que o professor que leciona suas disciplinas tivesse o tempo específico para a disciplina, porque hoje ele perde de 20 a 40 minutos, às vezes a aula tem 50 minutos, ele perde metade da aula para estar tentando impor a disciplina na sala de aula, né? E essa disciplina também precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pensa que disciplina está muito associada à punição, à repressão, não é isso. Uma disciplina importante é ter alguém dialogando com aquele aluno que às vezes está agindo daquela maneira porque ele está passando por dificuldades na casa dele, familiar ou social. Então você tendo profissionais da área, gente que expressa uma certa autoridade, um certo respeito, vai inibir aquelas pessoas que não conseguem respeitar a fronteira da escola. E aí entra aqueles indivíduos que querem ter acesso aos alunos para levar, não necessariamente drogas, mas qualquer tipo de influência negativa. Ele sabedor que tem um corpo docente preparado, já inibe, né? Você tem esses trabalhos de diálogo, como tem ou consegue, que faz uma série de intervenções, de palestras. Então,
A escola cívico-militar não é a militarização da escola como as pessoas ideologicamente de esquerda pontuam. Isso não é real. Elas estão confundindo porque a gente já sabe o que é uma escola militar, o que é uma escola não militar. E então, quando se fala escola cívico-militar, esse grupo de pessoas interpretam que haverá uma militarização da escola. Não haverá. Os professores continuam sendo os professores, com a mesma autoridade na sua sala de aula, a direção é secular, é tudo normal. Vai receber um grupo de especialistas militares, não mais na ativa, que vão contribuir para administrar o diálogo, a organização, o cuidado, a proteção da escola. Então essas escolas recebem inclusive recursos de equipamentos e de pessoas. Isso contribui com a escola. Então o que eu estou observando está havendo uma briga ideológica e quem vai perder vai ser o munícipe, porque na verdade quanto mais pessoas estando presentes na escola, gente da área, que vai trazer segurança para as crianças, que vai trazer relações, vai trabalhar relações, é melhor para a escola, é melhor para todos. Então, eu acho que está havendo, sem dúvida alguma, muito maus entendidos, alguns propositais, simplesmente porque tem uma ideologia contrária a determinado governo. Isso é uma pena, porque, independentemente de ideologias, nós temos que estar abertos para novas possibilidades e novas experiências. Afinal de contas, é uma escola que passaria por essa experiência. Por que não permitir uma experiência? Além do mais, é um contrato. Qualquer momento pode ser rompido. Falar, não queremos mais esse modelo, não funcionou para nós. Tudo bem. Então, é extremamente democrático. Haverá consulta das pessoas se querem ou não, porque se não quiserem, vai ser oferecido para outra escola. Então, os pais têm que estar atentos a isso também, porque às vezes nós temos alguns professores que são ligados a partidos políticos, isso não há nenhum problema, eles têm o direito, não têm o direito de impor a sua ideologia sobre os demais, isso é ruim. Mas, por ser ideologicamente contrário, alguns professores começaram a escrever carta, a consultar grupos que têm uma outra visão da educação e que têm o direito de ter, mas que já tiveram a oportunidade de expor esse direito nos últimos 12 anos de governo. Agora surgiu um governo que está com uma proposta, não querem nem experimentar, né? Eu acho estranho, eu acho muito esquisito isso, sendo que a proposta está sendo aberta, dando a oportunidade de uma escola em Campinas ter uma experiência, que pode ser positiva, o que a gente espera, e pode não necessariamente ser positiva. E aí a gente para o contrato, simplesmente. O que acontece agora? Ocorreram esses debates aí, e como que vai ser para 2020? Nós vamos ter agora, ainda na próxima sexta-feira, se não me engano, uma audiência da proposta pelo autor lá dessa proposta, que é o Tenente Coimbra, deputado estadual. Ele está vindo aqui para Campinas, porque as audiências podem ser feitas em todas as câmaras, né? Não só na Assembleia Legislativa. Então essa é uma audiência da Assembleia Legislativa em Campinas. A pedido também do vereador Tenente Santini, né? Foi ele que tomou essa iniciativa. E então, mais uma vez, só que aí já é uma audiência, né? É diferente. A proposta que eu fiz não foi de audiência, foi de um debate. Então não tinha o rito da audiência. Agora não, é uma audiência da Assembleia Legislativa em Campinas, onde também será trabalhado esse tema, porque está latente, né? É um caso que nós estamos discutindo. E depois, se não me engano, daqui 10 dias haverá um debate na própria escola, que é a receptora, né? Onde a prefeitura tem que ir lá, expor, de novo explicar para a população, para os professores, para as pessoas interessadas, como funciona, né? Onde eles terão a liberdade de tirar dúvidas, perguntar. E depois haverá consulta, eles votarão. Quem é membro da escola, quem estuda na escola, as pessoas, né, da escola votarão se querem esse modelo ou se não querem. Que é também uma coisa para mim totalmente comum e democrática. Eu não condeno nada nisso. Eu acho que as pessoas precisam saber a verdade do que se trata o projeto. Depois escolhem se é interessante ou não. As pessoas que acharem que é interessante votarão sim, e se o sim ganhar, aí a partir do ano que vem inicia então o programa na escola, porque isso é um programa. Mas mesmo assim, o pai que não
querer, mesmo que ele perdeu e ele não quer, porque ele é ideologicamente contrário, ele pode solicitar a transferência do filho. Pode. Eu acho que, talvez muitos, num primeiro momento, tenham qualquer tipo de... não queira ter alguma resistência, mas depois, conforme o programa vai sendo desenvolvido e eles vão vendo resultados, muitos obviamente mudarão de posição. Isso é uma coisa completamente natural. Então eu vejo essa experiência extremamente democrática, não tem nada dessa conversa ideológica de que estão implantando a militarização já das épocas antigas. Eu até fiquei surpreso com um professor que eu tenho grande respeito da Universidade de Campinas, falando de uma maneira completamente equivocada, pessoa que infelizmente ou não tem o conhecimento do projeto ou já tinha uma pré-visão equivocada, porque não está vendo nenhuma imposição. Olha o processo, nós estamos vendo um rito democrático. Por isso que é tão importante a participação da população, né? Para não ter dúvida, para participar, para votar, para escolher o que quer, né? Sem dúvida, a população, Viviane, sempre é o elemento fundamental de qualquer escolha. Eu, particularmente, prezo muito por isso. Eu acho que a população decide. Muitos governadores, prefeitos, inclusive presidentes da República que foram eleitos, que eu não votei naquele nome, mas depois, se a população escolheu, passou a ser meu presidente, passou a ser meu governador, passou a ser o meu prefeito, porque eu obedeço às regras democráticas, 50+1. Assim também é uma questão de uma escolha. Se escolherem, se a maioria da população decidir que deve ter, então é isso. Não adianta ficar, mas eu não sou essa. A democracia é 50+1. Agora, eu particularmente entendo que muitas pessoas pedem a oportunidade, pedem investimentos, pedem novas possibilidades devido a uma posição ideológica que, sinceramente, eu vejo como ultrapassada. Eu acho que nós estamos vivendo um outro momento onde as pessoas têm que ter uma abertura ideológica maior para sobreviver nesse mundo novo, plural, democrático, onde a população sempre vai dar a última palavra. E falando em participação da população, a gente viu essa participação aqui na Câmara muito intensa na visita da ministra Damares, né? O plenário ficou lotado. Foi uma das mais concorridas participações que a gente já teve nessa casa. E interessante também, talvez foi a primeira vez que uma ministra, né, tenha vindo para Campinas, ou um ministro, né, de Estado, para expor suas políticas, né? E foi muito interessante. Claro, teve um grupo pequeno que tentou impedir a fala de um ministro, isso que eu acho antidemocrático, porque eu acho que as pessoas têm o direito de se manifestar, levantar cartazes, dizer que é radicalmente contra. Isso é completamente democrático, mas é democrático também ouvir o que o outro tem a dizer. Democraticamente escuta. Depois no final você fala, sou contra, mas você ouviu pelo menos, né? O que não dá é a pessoa dizer que é contra e não deixar quem é a favor ouvir o que o convidado tem a dizer. Então, nesse sentido, o grupo que esteve aqui, pequeno, que tentou impedir a fala de uma ministra de Estado, eles foram reprovados na perspectiva do que vem a ser democracia, que é o meu direito de participar, mas também de respeitar a participação do outro. Então, nesse sentido, eles não foram bem-sucedidos. Mas, por outro lado, as pessoas que vieram, que queriam ouvir a ministra, que entendem que a ministra os representam, era a maioria aqui total, tinha mais de 97% das pessoas que vieram queriam ouvir a ministra e saíram extremamente satisfeitos. E a cidade ganhou, porque nós temos que abrir, e ganhou mesmo, porque a ministra não veio só para uma palestra aqui, ela veio aqui fazer denúncias importantes, mostrar a situação do ministério, né, que ela assumiu, mas também trouxe para o Conselho Tutelar um equipamento para o 5º Conselho, porque nós tínhamos 4 conselhos, graças ao prefeito Jonas Donizete foi criado o 5º Conselho, isso é uma atitude política, por isso que eu falo graças ao prefeito, né? E ela trouxe para o 5º Conselho de Campinas um kit com carro, equipamentos, computadores, mas não foi só para Campinas, para as outras regiões outros municípios da região metropolitana. Então ela trouxe um ganho enorme, porque esse material estava parado lá
A gente tinha pedido há tanto tempo, ninguém tomou providência e ela recém assumiu e já começou a visitar, levar, entregar. Então mostrou um dinamismo que a gente não via. E Campinas também ganhou porque ela teve a oportunidade também de apresentar os princípios basilares do trabalho dela como ministra. Professor, mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber se foi por meio da população que chegou essa reclamação ali da Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, que precisa ser mão única. Certo. Hoje não é? Hoje é mão única. Hoje é. Era uma mão conquista. dupla. Era mão dupla. Essa rua, ela é uma rua onde tem o SESI Senai, né, ali, SESI Senai, onde você tem que passar para ir lá no teatro, inclusive da SESI Senai. É uma rua que foi construído lá o prédio do Camprev, está nessa rua, um prédio novo, e além disso, ali tem ao menos 5 confissões religiosas com templos africanos de culto afro, tem templo evangélico, tem templo mórmon, tem uma loja maçônica e tem uma outra instituição ali de filantrópica. Então, simplesmente, especialmente à noite, ou quando um desses templos faziam festividades, era impossível você passar ali. Virava um caos total, porque além do mais as pessoas estacionavam, paravam. Então, e ainda para trazer ainda a situação, perder completamente o controle, com o Camprev, a rua virou também uma linha de ônibus. Então, simplesmente a gente só recebia reclamação de todos e de todo mundo falando, pessoas que, poxa, mas será que a administração pública não vai tomar providência? E todo ano, desde 2009, eu sempre faço essa solicitação para a INDEC, para a Secretaria do Transporte. Os técnicos chegavam lá, falavam assim, mas eu não estou vendo nada de anormal, porque durante o dia não tinha pessoas, o problema era a noite. Porque é à noite que o teatro lá está funcionando, é à noite que os templos estão funcionando, durante o dia eram só os alunos do SESI Senai. Então, eles chegavam lá durante o dia, nunca iam à noite, né? Não viam esse tumulto que ocorria ali. Bom, finalmente, eu tive uma reunião com o secretário, José Carlos, né? Ele analisou e ele disse o seguinte, ele falou, olha, nós estamos ampliando ali agora para o BRT a Avenida das Amoreiras e nós vamos ter que fazer alguma ligação, alguma coisa, então aí a gente coloca no pacote isso, vamos ver se a gente consegue resolver essa demanda. E realmente ele cumpriu isso, porque a hora que as obras do BRT chegaram aqui, perto do Hospital Mário Gatti ali, então ele entrou em contato, falou, olha, chegou, vamos enviar os técnicos para fazer análise e tudo e tal. E os técnicos chegaram e falaram, nossa, eles não tinham noção do que estava acontecendo ali. Poxa, mas agora é linha de ônibus. Não, isso aqui precisa urgente transformar em mão única. Tudo que a população local queria. Né? As instituições estão ali. E aí, agora, então, os técnicos da INDEC foram e transformaram a rua em mão única. E as pessoas gravaram vídeos, mandaram e-mail. Foi uma coisa assim, uma manifestação que até eu fiquei surpreso, porque eu sabia que havia um problema ali, mas nem eu tinha a dimensão do problema. E as pessoas se manifestaram abertamente, dando apoio e parabenizando a atitude da nossa atual administração. Você vê, transformando numa rua em mão única. Né? Às vezes a população ela não pede grandes coisas, mas infelizmente são tantas as demandas que às vezes a administração tem dificuldade de dar uma resposta rápida e isso vai trazendo descrédito para a própria administração. Então é importante que a administração esteja bastante antenada ao apelo popular. O que as pessoas estão sinalizando para que tenha respostas, obviamente técnicas, responsáveis, mas céleres, não tão assim letárgica, né? Não tão demorada ao ponto de quando você faz a obra parecia uma coisa assim que era extraordinária, né? Realmente me surpreendeu as manifestações positivas da transformação da rua
Pastor Cícero Canuto de Lima, em mão única. Diante disso, eu queria que o senhor reforçasse, né? O seu gabinete está sempre de portas abertas para receber a população. Claro. Para falar de qualquer tema, né? Perfeitamente. Eu tenho muito uma consciência minha, até como cristão, eu sou evangélico, eu tenho uma consciência de que eu estou aqui para efetivamente representar a população. Eu não estou aqui porque eu sou melhor, porque eu acho que tem gente muito melhor que eu. Mas as pessoas olharam em mim e falaram, poxa, esse moço ou esse senhor representa os valores que eu tenho. Então as pessoas nessa perspectiva me colocaram aqui, eu não perco isso, eu continuo com esse sentimento. Eu acho que eu estou aqui porque eu represento um segmento importante, mas independentemente da pessoa que me elegeu ou não, o meu gabinete sempre estará aberto para todos os debates, para todas as necessidades. Claro que eu sou limitado, tem coisa que eu posso, tem coisa que eu não posso, mas uma coisa você pode ter certeza, porque isso é regra do nosso gabinete. Se não for possível, você vai ter uma resposta. Não é possível. O que não dá é para a pessoa ligar para o gabinete, vou fazer ou não vou fazer, tal, e a pessoa fica sem resposta, se eu não faço. Então meu gabinete está aberto para você, é o gabinete 16. O dia que você quiser vir aqui, sempre tem alguém no gabinete. A gente procura atender e acolher a todos, independentemente de credo, religião, etnia, opção sexual. Está aberto, vai ser recebido com respeito. O importante é que você é a pessoa mais importante do nosso mandato. Essa é a minha percepção. Então o gabinete 16, professor Alberto, você também pode ligar o meu telefone 019 37 36 1370 e também estão aí os nossos e-mails, Facebook. Fique à vontade, sempre é uma alegria poder falar com os munícipes. Professor, infelizmente o nosso tempo é curto, por isso eu queria te agradecer por participar e deixar o convite para 2020 continuar aqui com a gente no programa Em Pauta. Que bacana, eu que agradeço, parabéns para o programa, por esse trabalho bonito que vocês têm feito, a TV Câmara sempre melhorando, e eu sou um apreciador. Sempre que eu tenho oportunidade, mesmo final de semana, eu estou lá acompanhando a programação. E o programa Em Pauta é esse programa que permite, como eu disse no início, os munícipes terem um pouquinho de conhecimento das nossas ideias, das nossas posturas e do que a gente vem fazendo nessa casa. Obrigado, Viviane. Obrigada, vereador. A você de casa também, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. O programa Em Pauta volta amanhã com mais um vereador e muito trabalho aqui da casa. A gente se vê. Tchau!